Olá a todos. Nós vamos conversar hoje acerca do papel do Filho na relação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e também no papel do Filho para as nossas vidas, o Filho de Deus, Jesus. No capítulo 5 do Evangelho de João, a partir do versículo 16 até o 45, existem algumas reflexões que talvez pareçam polêmicas. A primeira foi que os judeus começaram a perseguir Jesus porque ele se dizia filho de Deus e estava agindo como filho de Deus. Claro, ele era o filho de Deus, então por isso ele realmente tinha declarado, estava agindo dessa forma. Porém, Jesus diz no 19 assim: Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho nada pode fazer de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Aí fica parecendo que Jesus seria inferior a Deus. Mas se existe um trecho polêmico na Bíblia, o ideal é que a gente analise o contexto dos outros textos para entender, porque quando a Bíblia quer deixar uma coisa muito clara acerca de um assunto, ela tem várias reflexões acerca desse assunto, então vários outros textos vão convergir nesse entendimento. Em João, capítulo 14, versículo 6, vai dizer que Jesus se declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então por aí a gente já percebe que ele é o divino. João 1, nós já estudamos, né, que no princípio era o verbo que estava com Deus e o verbo era Deus, e quem preenche a figura do verbo ou da palavra é Cristo. Então ele estava no começo com Deus, quando todas as coisas foram criadas. Muitos outros textos nós teríamos para entender a divindade e o papel de Jesus na nossa vida, que é justamente o reconciliador entre Deus e a humanidade. Afinal de contas, só ele podia pagar o preço na cruz pelos nossos pecados. Então ele foi o Deus que se fez carne por nós. E aí a gente encontra a resposta e o motivo pelo qual aqui ele se declara aparentemente inferior. Outro texto interessante para a gente analisar é o texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, que diz assim: embora sendo Deus, falando de Jesus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, enquanto homem, ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou da autoridade e do poder para que ele tomasse essa forma humana e sofresse e padecesse como homem. Então não foi por acaso que ele se esvaziou. E aqui sim, ele estava sujeito à direção e o papel de Deus na vida dele. Nós temos que entender que então ele continuava fazendo parte da Trindade, mas cada um no seu papel. Deus Pai Criador, Jesus o Filho, que é quem nos deu a vida, quem fez essa ponte de salvação, ou seja, Jesus Salvador, e o Espírito Santo, que depois vem como Consolador e Orientador, para todo aquele que através do Filho recebe Deus, recebe automaticamente o Espírito Santo também para guiar a sua vida, né? Depois disso, nós vamos ver que mais para frente, lá para o 31, vai falar acerca do testemunho, também outra coisa muito interessante. Fala que quem testemunha de si mesmo não tem valor, mas aqui Jesus diz que quem testemunha dele é o Pai. Então, o Pai deu autoridade para o Filho. Assim como a gente percebe que no dia a dia o valor da testemunha nunca é de si mesma, a testemunha sempre fala sobre aquilo que ela presenciou, sobre um fato de outro, né? O valor da testemunha é endossar e validar aquilo que se viu, aquilo que se presenciou, o fato, né? E Deus valida o Filho. Então, realmente, Jesus teve esse propósito cumprido. E aí, acerca também do que os judeus duvidavam dele, ele diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, pois pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eles queriam ler as Escrituras, diziam que eram seguidores estritos, e a própria palavra, a Bíblia, as Escrituras, testemunhavam de Jesus. Diziam lá no Antigo Testamento já acerca do Filho de Deus que viria, né? Em Isaías nós temos muitas declarações acerca do Filho de Deus. E ele tem uma palavra acerca desses judeus que duvidavam ainda dele. Falavam: vocês colocam as esperanças em Moisés, naquilo que ele disse, né?
Moisés, para quem não lembra, escreveu o Pentateuco, os livros da lei, que inclusive eram usados pelos judeus e, claro, são usados por nós também no cânon todo da Bíblia, né? E essa palavra de Moisés é que diz a meu respeito. Então, quando as pessoas não querem receber Cristo como Filho de Deus, elas fazem várias negações, né? Para ficar naquela zona de conforto e não receber aquilo que Deus quer trazer. E Deus quer trazer o que pra gente? Vida, mas com isso transformação. E muitas pessoas não querem estar sujeitas a essa transformação. Mas é fato, a Bíblia toda relata e as provas e as experiências que nós temos com Deus nos confirmam dia após dia a divindade de Cristo e o que Ele veio trazer a nós, né? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que a cada dia nós possamos experimentar a vida e a graça que veio através do seu Filho Jesus. Obrigada por ter derramado em nós e nossos corações a ação salvadora de Cristo e o Espírito Santo. E o Senhor, nós sabemos, é testemunha de tudo aquilo que nós temos vivenciado, experimentado. E nós somos testemunhas pela vida, por nossa vida, que o Espírito Santo é o Senhor e a Trindade age em nós e através de nós. Obrigada por isso. Em nome de Jesus. Amém.